Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um GHS Convida. Estou muito feliz aqui que a gente está conseguindo manter uma rotina de encontros mais que uma vez por semana, inclusive. É muito bacana, assim, tô bem feliz de poder receber aqui convidados tão amigos, né? Que a gente sempre troca ideias e por que não trocar ideias aqui com a participação de vocês também. Então, nosso convidado de hoje é o Ricardo Salles. Eu estou esperando só um tempinho para ele entrar. Ricardo é um grande amigo que o trabalho pôde me dar, me trazer, né? Eu acho que essas grandes oportunidades que a gente tem de conhecer pessoas e o nosso trabalho acaba propiciando muito isso. Então, e o GHS convida, assim, muito embora a GHS seja uma empresa de tratamento químico de águas, monitoramento da qualidade do ar interior, tratamento e análise de efluentes, a ideia do GHS Convida é a gente, mesmo distante, continuar conectado com todos vocês e trazendo temas muito mais abrangentes do que apenas o escopo de trabalho nosso, o nosso escopo de atuação. Então, eu espero que vocês estejam gostando. A gente está selecionando esses temas com muito carinho. Muito também sugestão desses nossos amigos que acabam participando e tem sido uma troca muito incrível. É, então eu vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho sobre o Ricardo, né? A gente vai falar sobre lockdown, que eu acho que é um tema super pertinente para esse momento. Ricardo é colunista do JB e vem escrevendo muito sobre isso. Já há muito tempo ele vem falando sobre a necessidade da prevenção, né? De você trabalhar de forma preventiva e o quanto que isso agora ficou crucial. Queria agradecer aí quem está participando. Olá, boa tarde, boa tarde. Obrigada, muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês todos aqui. É um grande prazer tê-los aqui. Vivi, Marco, Silvio, Danilo, Cris, todo mundo participando aqui. Obrigada, gente. Boa tarde. Aliás, eu vou fazer um parênteses, pedir desculpas aqui ao vivo para o Marco Aurélio. Ele me ligou e eu desliguei ele. Estava na hora da gente começar a live. Eu falei, Marco, começando a live. Eu desliguei rapidinho. Prometo que eu ligo assim que terminar aqui. Obrigada pela participação de vocês. Bom, enquanto o nosso convidado ele não vem, ele não entra, ele deve estar tentando entrar. Agora eu tô vendo aqui. Ricardo, bem-vindo. Eu vou tentar convidá-lo aqui. E deixa eu ver, não tô conseguindo ainda. Ricardo, você vai ter que mandar o convite para mim, porque eu não tô conseguindo te chamar aqui. Não tá me permitindo te chamar aqui. Bom, enquanto a gente tenta aqui resolver isso, pedir para Cris dar um suporte aí pra gente. Porque eu também sou uma novata aqui, né, nessa parte de lives. Vou falar que estou fazendo com o maior carinho, o maior prazer, mas não é tão simples. Se ele consegue entrar aqui com a gente, ele está entrando, eu acho. Bacana, acho que a gente agora conseguiu. Ricardo, olá, tudo bem? Boa tarde, Tudo bom? bem-vindo. Tudo Obrigado, bom? Cris. Super obrigada aí. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. Obrigada por sua participação. É uma honra ter você aqui hoje, de verdade, com o maior carinho mesmo. Estava aqui conversando com o pessoal que o trabalho, na verdade, ele apresenta surpresas pra gente, né? Uma excelente surpresa foi ter conhecido você, a Cris, a tua esposa, que é uma pessoa que eu adoro papear também. As duas pessoas fantásticas e que eu tenho muito carinho por vocês, de verdade. Antes de eu Para mim começar a sempre foi um falar, para que eu prazer. obrigada, Ricardo. Eu vou te apresentar, né? Não fiz a lição de casa ainda. Fiquei falando e não fiz a lição de casa. Então, deixa eu apresentar o Ricardo aqui. Ricardo é presidente da SM Equipamentos Limitada, que é uma empresa do setor de energia e tecnologia. Foi membro fundador dos Máquinas Chapter Brasil, um dos membros fundadores na época que o Chapter Brasil das Máquinas veio para cá. Diretor no Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que eu acabei descobrindo isso, né? Mas é a mais antiga entidade empresarial do Brasil. Ela foi criada em 1809 por Dom João VI. Olha que bacana. Então a gente tem a maior honra de recebê-la aqui, né? De tê-la aqui no Rio de Janeiro, inclusive no nosso estado. E é colunista do Jornal do Brasil, apresentando a coluna Cidades Inteligentes, que eu sou seguidora, super fã, leio todas as suas matérias, acho o máximo. Ricardo, muito bem-vindo para o GHS Convida. Eu espero que a gente possa dividir aí com quem está participando também esses papos que a gente sempre tem, que são tão ricos em conhecimento, né? Você é um cara que traz muito conhecimento.
Então, eu espero que a gente possa distribuir e compartilhar isso com quem está nos ouvindo hoje. Bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela generosidade. Vamos compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido e garimpado aí nesse monte de informações que a gente hoje recebe, né? É verdade. Eu vou tentar acompanhar as perguntas, pessoal. Quem quiser ir mandando pergunta, pode mandar, porque o time já está atento, o time da GHS está atento aí, eles estão printando as perguntas para pôr aqui para eu não me enrolar mais. Então agora a gente vai conseguir colocar todas as perguntas aqui para a gente poder estar retribuindo isso com você. Ricardo, então eu vou começar minha primeira pergunta e minha primeira questão para você. Eu acho muito interessante, sempre achei, você sabe disso, sou super fã sua, no tema cidades inteligentes. Então, cidades inteligentes não é algo que você constrói da noite para o dia. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, né? Nós estamos num momento bem crítico, mas se a gente não fizer a lição de casa antes, né, não dá para fazer tão rápido. Então, mesmo antes dessa pandemia, você já vinha alertando na tua coluna o quanto o Brasil, de uma forma geral, carecia de pensar como cidade inteligente. Qual é a tua opinião sobre tudo isso que está acontecendo hoje? Então, Cris, na verdade eu tenho um pensamento formado. Nós procuramos, de uma forma geral, o ótimo e perdemos, escorre pelas nossas mãos, o bom. Então, as nossas cidades, por vezes, ficam buscando alternativas de ter um foguete para ir à Lua, câmeras que possam, além de fazer o reconhecimento facial, imaginar o que a pessoa está pensando. A gente não precisa, eu acho que tem um step muito anterior para tangibilizar tudo isso e começar. Ninguém levanta a perna e sobe 10 degraus de uma vez. Vamos subir o primeiro degrau. E o Brasil busca sempre, as pessoas estão sempre buscando o 10º degrau. Não é o nosso lugar no PIB mundial, não é o nosso lugar. Vamos avançar. E eu acho que é esse que é o ponto mais importante, a gente entender que precisamos dar o primeiro passo, sem pensar em ir à Lua no momento zero. Não tem comida pronta, né? Não tem refeição pronta, isso não existe. Não, essa construção ela tem que ser feita para e passo, de acordo com cada modelo, com cada cultura. Nós temos um Brasil que tem uma dimensão gigante, que tem, dentro da nossa cultura brasileira, diversas especificidades. O brasileiro da Amazônia não pensa e não vive e não reage ao mundo da forma que o brasileiro do Rio Grande do Sul, embora sejamos todos brasileiros. Então, precisamos entender qual é o modelo de cidade inteligente e aí já pensando naquele primeiro passo, naquele primeiro degrau para dar. Qual é o modelo adequado para a Amazônia? Na Amazônia, na região amazônica, a gente precisa de um modelo assim. Em Manaus, talvez um pouco diferente do que no Acre, mas com esse modelo. No Rio Grande do Sul, diferente. A cultura do Rio Grande do Sul é diferente de lá. Da mesma forma, numa cidade cosmopolita como Rio de Janeiro e como São Paulo, será diferente das demais. A gente não pode. Eu lembro da PPP de Iluminação de São Paulo, que trazia o primeiro passo da cidade inteligente. O problema é que a PPP quis fazer um projeto gigantesco e está aí há anos sem sair. É o que eu tenho discutido, sempre, discutido no bom sentido, com prefeitos, sempre que há essa oportunidade. Pense no primeiro passo. Dê o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, o quarto, e por aí você vai. Nós temos até aqui uma pergunta, né? Nós tivemos até aqui uma pergunta da Cristiane Paim. Qual deveria ser esse primeiro passo? O primeiro passo, eu entendo, que é você ter a consciência de em que ponto você está, que tecnologia que pode ser facilmente tangibilizada pela população e aproveitada pelos gestores. Qual é o primeiro? Então, o primeiro, eu vou dar um exemplo. Cada localidade, cada cidade, cada região
do país vai entender isso adequado para ele. Se ele tem um maior movimento de carro, como Rio e São Paulo, ele possivelmente vai buscar a inteligência nos semáforos para dar fluxo ao trânsito. Ele não precisa ter câmera fazendo reconhecimento facial, embora isso seja uma tecnologia já muito bem pronta e tangibilizada pela população. Mas vamos pensar, se a gente desafogar o trânsito, não existe uma economia de combustível brutal, uma não poluição ou uma diminuição da poluição muito grande, vamos caminhar por aí. O problema A é que a gente não gente consegue não vê isso. garantir. Eu vejo que a gente não consegue garantir o semáforo funcionando, né? Para pensar em câmera de identificação. A gente não consegue fazer a lição de casa. O básico ainda não está feito, então concordo com você. A Viviane Nunes até colocou aqui que o problema é que as pessoas não entendem isso. Então, apesar de sermos um país, temos culturas diferentes. Ela disse que morou em Roraima e Manaus. E as realidades de lá para São Paulo e aqui no Rio, então, e no Sergipe, são totalmente diferentes. Verdade. Então, mesmo você estava falando sobre diferenças do norte ao sul do país. E aí, pegando um pouquinho da nossa área de atuação, que é o setor de climatização, de ar-condicionado, ou mesmo antes de falar até no ar-condicionado, falar na água. A água que a gente tem, o perfil da água que a gente tem no norte do país é completamente diferente do perfil da água que a gente tem no sul. Então, por exemplo, se a GHS quiser oferecer o mesmo tratamento químico para uma região norte, para uma região sul, a gente não vai conseguir atender, porque já é um perfil de água diferente. A água muda. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem Recife, por exemplo, a cidade de Recife, a água muda dentro da cidade, né? A gente tem aí duas características totalmente diferenciadas. Mas quando a gente vai trazer isso para o ar-condicionado, que é a nossa área, por exemplo, o norte do país tem uma temperatura, o sul tem outra. Né? A gente tem um calor extremo no norte do país, mas no sul, muitas das vezes, a gente está aquecendo. Aí a gente tem sistemas de climatização que resfriam por um período do ano e aquecem por outro período do ano. Então, a gente tem essas oscilações de temperatura, e todos no Brasil, como você colocou. Se a gente fizer um pacotão, um book, que seja de aplicação nacional, já não vai funcionar, né? Seria mais ou menos isso, ter esse planejamento. Talvez o primeiro passo seja planejar e entender essas realidades, seria isso, né? Sim, entender a realidade de cada região e modelar o que é tangível. Você falou uma coisa interessante, que é a questão do ar-condicionado, né? Eu vou dar um passo atrás e vou dar uma continuidade ao que eu estava falando, da diminuição, da melhoria do tráfego nas cidades com os semáforos inteligentes e com uma gestão melhor. Não é o que tem hoje, tá? Porque a gente vê publicidade, marketing político dizendo nós temos semáforos inteligentes. Aí você fala, cadê a inteligência, meu Deus? Não tem inteligência. Eles não se comunicam, o semáforo de um bairro com outro, então acabou. Ele trava na Barra da Tijuca, ele vai travar no Morumbi, ele vai travar. Então não funciona. Hoje eu não entendo isso com semáforos, o que nós temos hoje, inteligentes. Mas você faz uma diminuição da poluição, considerando que os carros, que os meios de transporte rodoviários são os maiores poluidores e poluem aproximadamente 70% como contribuição da poluição de uma cidade. Se você vem para o ambiente interno, você tem um outro problema. Primeira coisa, você tem que renovar o ar dos ambientes e ter algum sistema de inteligência nesse controle dessa renovação de ar, na medição desses filtros de ar, que não são aqueles filtros que nós puxamos no aparelho de janela ou no split e olhamos. Tem um amigo conhecido no mercado de ar-condicionado que há um bom tempo eu ouvi ele dizendo isso é filtro de barata. Aí eu olhei para ele, eu era muito novo, e falei, filtro de barata? Não entendi, mas também não vou perguntar. Aí ele completou, só não passa barata, porque formiga, o resto todo passa. Quanto mais todos esses elementos que são alergênicos, os particulados, os vírus, as bactérias e por aí vai. Então, quando eu falo filtro, são filtros mais espessos que vão fazer efetivamente a filtragem em uma determinada proporção do ar. E você está captando o ar lá de fora. Então, a gente tem que falar como ecossistema. Tenho menos poluição externa,
capto o ar externo, trago para dentro, faço uma filtragem desse ar, porque eu não posso vir com ele para dentro com pólen e tudo mais, e renovo, diluindo o ar do ambiente em uma determinada concentração. Então, é muito importante a gente pensar na inteligência da cidade e pensar também nos elementos que a compõem. Uma cidade não é inteligente, como eu vejo muito se divulgar, olhando só o ambiente externo. Uma cidade só será inteligente se os elementos. Ricardo? Oi, estou aqui. Oi, eu acho que eu travei aqui. Não sei se você ouviu, mas eu acho que eu travei aqui. Desculpa. Não. Mas eu concordo com você. Inclusive, essa questão que você colocou agora, o pessoal vem falando muito. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Então, com Covid, pouco se fala do sistema de controle da qualidade do ar interior que se realiza nos países, né? Na Suíça, na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca. Hoje em dia, a gente vem tentando trazer esse conceito do quanto que o ar condicionado ele é favorável para tentar evitar ou pelo menos reduzir essa contaminação pelo Covid. Então, porque o Covid-19, ele de fato é o nosso bicho-papão do momento. Só que ar-condicionado é mais complexo. Então, eu acho que negligenciamos muito esse conceito ao longo dos anos, muito embora exista uma literatura forte já para que a gente possa ter um conhecimento técnico desde o projeto até a manutenção, né, passando pela instalação, passando pelos equipamentos, e nós fomos negligenciando, nós fomos fazendo alguns pequenos ajustes para facilitar aqui, facilitar ali. E hoje, o que a gente encontra na grande maioria dos estabelecimentos, principalmente esses menores, pequenas salas de consultório, pequenos escritórios, é que a gente tem filtro de barato. Eu adorei esse termo eu vou até copiar, mas o que a gente tem na grande maioria dos estabelecimentos é o tal filtro de barata. E as pessoas querem, por um passe de mágica, fazer com que esses sistemas eles sejam suficientes para conter um vírus que é menor que 0,5 micro. Então a gente vai ter que fazer uma reengenharia aí nesses sistemas muito fortes e a gente não se preparou. Então, você uma vez falou, você usa uma frase, né, que não adianta fazer certo, você tem que fazer certo da primeira vez. E nós não fizemos. E agora a gente não consegue se adequar, né? Você até colocou isso numa das matérias da tua coluna, e é perfeito, a gente não vai conseguir se adequar tão rápido assim. O que você acha que a gente deveria fazer agora nesse momento? É difícil, eu penso um monte de coisa. A readequação, Cris, eu entendo como ela é sempre possível na engenharia. Tudo é possível, mas também tudo tem um preço. Nós vamos pagar o preço ou sofreremos, estamos sofrendo as consequências de decisões não adequadas tomadas anteriormente. Então, é possível, vai custar muito mais caro do que custaria fazer o certo da primeira vez. Isso em casa, a gente sabe. Vamos aproveitar porque a gente está em casa, né? Todo mundo Sim, consegue olhar a para um grande lado, olhar maioria, para o né? outro e falar assim: puxa vida, eu podia ter lavado essa louça melhor, né? Agora eu não vou ter que lavar de novo. Me Os identifiquei nisso. sistemas, os sistemas sendo construídos de forma inadequada, eles terão que ser readaptados. E isso vai custar caro. Eu penso muito, nós temos um estigma no Brasil, e isso não é uma característica do povo do Rio de Janeiro, do carioca, que somos espertos. E nós tendemos a burlar a legislação, falando quem é que fez essa legislação? Algum burocrata? Alguém que não entende do dia a dia? Para eu montar o meu restaurante, isso custa muito dinheiro, então eu não vou fazer a tal mesa de inox, porque é um exagero. Eu não vou colocar Não os, precisa. os cantos, não precisa, funciona. Eu não vou botar os cantos curvos, sem cantos vivos no meu restaurante,
Porque que história é essa de canto vivo? Acumula micro-organismos ali e a dificuldade de limpeza é muito grande. Então tem um porquê. E nós temos também uma característica muito interessante. Nós somos especialistas, mais do que nas nossas áreas, na área de outro, aquela que a gente não estudou. Então, não sou médico, mas a gente tende a ser mais especialista que o médico. Como é que ele está falando isso? O remédio A ou B foi dito, está lá no Google, ele diz que funciona, e os médicos super preocupados, olha, temos que testar, temos que ter comprovação. Cris, existe sim correção, a correção precisa ser feita, porque senão não tem como se discutir lockdown vertical sem fazer a correção dos ambientes internos. Pasmem, eu soube de um prédio de uma grande empresa em Belém que tem um sistema todo inadequado e é uma empresa que não precisaria economizar dinheiro na construção do sistema. Então, mistura desinformação com falta de interesse de quem contratou, não vou nem dizer quem construiu, mas de quem contratou para entender qual é a melhor ou a solução adequada. A Carmosita Santos, a Carmosita Santos, entrou um passarinho aqui na minha sala, tá, gente? Esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo, é um passarinho que tá aqui enlouquecido para sair. Isso é um bom sinal. Quer participar aqui da live. A Carmosita Santos, ela entrou, eu vi que ela está participando aqui com a gente. Carmo, muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui. Mas ela entrou no momento que você estava falando isso, e eu sei que ela é uma das técnicas assim, que mais levantam a bandeira no você tem que fazer direito. Então ela dá vários conselhos, várias orientações para o pessoal. A gente participa de um grupo de mulheres, elas no AVAC-R, no HVAC-R, e ela dá muita orientação, muita orientação. Porque não concorda também com essa questão de você fazer pela metade, fazer mal feito. Mas assim, é um grupo muito pequeno de técnicos, de pessoas da área técnica que se incomodam com isso. Existe uma grande parcela que está como você, né, formado na Universidade Google. Eu hoje mesmo tive... É a Universidade Google que forma muitas pessoas. Eu tive um caso agora, pouco antes da gente entrar, de um cliente que contrariou uma orientação técnica. Então, poxa, se eu sou a técnica que estou dando a orientação, no mínimo ele deveria ter questionado e a gente ter debatido, mas não. Contrariou, executou da forma que não deveria. E aí, portanto, vai ter as consequências. E aí a gente acaba tendo que entrar num circuito que já está um pouco defasado e a gente acaba dando retrabalho e gera um custo maior. Porque tem isso, muitas das vezes a economia que se faz no primeiro momento, ela vai te gerar um custo maior. Então, a Universidade Google, ela trouxe muito essa questão, né? As pessoas, por acharem que sabem, elas acabam seguindo caminhos alternativos e lá no final vai custar mais caro. O preço que a gente está pagando hoje é esse risco que nós temos de fazer um lockdown, do lockdown vertical. A gente não consegue hoje trazer a população, nós vamos fazer isso e eu tenho quase certeza que teremos muitos problemas no curto espaço de tempo e teremos que voltar para casa. O governo vai forçar, claro, as empresas elas precisam voltar a trabalhar, mas não existiu um planejamento e os locais, as empresas, os escritórios, as fábricas, eles não estão preparados para receber essa população. Então, os sistemas não estão preparados, a cultura não está preparada. E aí você cita até no teu artigo dessa semana que a gente tem que criar alternativas, é claro, são alternativas agora, por isso que eu digo que sai mais caro, para que a gente possa coexistir a população com os contaminantes que vão estar ali presentes. Eu adorei a tua abordagem, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão dessa coexistência que nós vamos ter que criar agora para voltarmos parcialmente à rotina que nós tínhamos, porque nunca mais será como antes, né? Mas para que a gente possa começar a retornar às nossas atividades. Bom, a coexistência, a primeira vez que eu fui a conversar, ouvir um infectologista, eu devia ter 17 anos, quando
criamos o Chapter Brasil, 18 anos ou coisa assim, da Smáquina, que é uma entidade muito voltada aos instaladores de sistemas de ar-condicionado, e muita coisa que era falada era com relação à qualidade do ar interior. Então, lá atrás, vamos ouvir os infectologistas, entender como é que funciona isso. E a gente sai sem vontade de respirar. Você fala, mas, meu Deus, é tantos micro-organismos, tantos elementos que você fala assim, eu não quero mais respirar. E ali, muito novo, fiquei bastante assustado e bastante impactado com a responsabilidade que nós temos. E aí vamos falar como profissionais, como empresários, a responsabilidade com os demais. Nós conhecemos. Nós temos que levar a consciência ou trazer a transparência desses riscos aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, para formar uma linha do que é um ambiente adequado. Não dá. Hoje está muito fácil, né? A questão do cigarro, do fumar, cigarro, charuto, que por vezes as pessoas acendiam um charuto no restaurante, você tinha que sentir o cheiro do charuto e um abraço. Então, hoje já está claro com relação a isso, mas a gente vê a fumacinha do charuto. E aquilo tudo que nós não vemos. Então, com relação à coexistência, vamos continuar coexistindo com todos esses micro-organismos. Como que nós trabalhamos para mitigar esse risco do H1N1, do sarampo, da tuberculose? O que a gente faz? Que eu há anos falo, a gente tem que trazer à população a consciência do quanto que isso é prejudicial à vida dela. Com relação ao cigarro, ficou claro. Você é fumante passivo. Espera aí. E o H1N1, que o meu colega do trabalho, que está a 1,5 metro de distância ou a 3 metros de distância, né? Contrariando o que está sendo dito na televisão, que contamina se a pessoa estiver a 1 metro de distância, ou a 1,5 metro, outros dizem a 70 centímetros, outros dizem a 2 metros. Eu vi infectologistas dizendo que você, quando espirra, movimenta partículas a até 5 metros de distância. Por que não o cara que está a 5 metros? E o estudo chinês que fala, cientistas chineses que devem ser respeitados, que disseram, num determinado restaurante, num terceiro andar de um prédio, eles verificaram que pessoas foram contaminadas passando dias e foram contaminadas lá dentro do restaurante. Opa, então aquela questão de eu ter que estar a 1 metro, 2 ou 3 de distância, ou a 5 de distância do meu colega de trabalho, é isso que faz o não contágio? Ou, como a doutora Stephanie, de Harvard, falou, que a partir da umidade relativa, quanto mais baixa a umidade relativa, esse vírus toma carona numa bactéria, porque ele é muito pequenininho, toma carona num particulado e vai lá para o ar-condicionado, começa a ficar em suspensão no ar. Vai lá para a máquina de ar-condicionado, que puxa o ar e joga no ambiente novamente. Se você tem uma renovação, você começa a diluir isso. Se você não tem renovação, isso fica pior ainda. Então, a questão da convivência com todos esses fatores alergênicos, o coronavírus é um problema, mas a gente não pode esquecer que ele é mais um problema. Quantas pessoas morreram de gripe suína, quantas pessoas morreram de H1N1, o surto do sarampo voltando, a tuberculose. Eu acho que é isso que tem que estar na nossa mente, que esses hábitos que nós vamos ter agora como hábitos padrão para as nossas vidas daqui para frente, eles têm que incorporar a gente olhar para o sistema de ar-condicionado e perguntar para o dono do restaurante como é que funciona aqui. Ah, não vou entrar aqui não, cara. Olha lá, tudo sujo. Não. Vou almoçar em outro lugar. E aí eles serem motivados por esse lado. Se eles não têm respeito com o seu cliente, eles vão sofrer no bolso a falta de respeito
ou um termo bonito, que muito bem defendido é por um amigo, o Humberto Mota, filho, que é o compliance. Compliance, perfeito. Compliance. Essa seriedade. A Cris, inclusive, escreveu um artigo falando um pouco sobre essa questão. Eu não sei se foi dela ou se na verdade, vi no LinkedIn dela hoje. E ela colocou sobre essa questão de você fazer o certo, né? O compliance. Você ter a certeza de que você está. Que é a questão da qualidade, né? Você de fato está fazendo certo, ainda que ninguém esteja vendo. Que você tem uma empresa reta, uma empresa regular, que você não faz nada fora ali do padrão, né? A clareza da informação. Então, quem não tiver isso, acho que está fadado ao insucesso, até porque o número de negócios reduziu. Então, claro, quem vai se destacar são os melhores. Então, cada vez mais vão estar à frente quem trabalha com qualidade, quem trabalha dentro de uma clareza aí de informações, de negócios, quem trabalha dentro de um regime de compliance. É isso, né? Ô, Cris, sim, você falando isso me fez lembrar do Edson, que era o saudoso Edson, que era o dono da Amil. E uma vez a gente conversando, ele falou: olha, eu fui estudar em Harvard, fiz um esforço gigantesco, era uma mente brilhante, mas ele falou: fiz um esforço gigantesco para conseguir estudar lá. Fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu falei: Jesus, todo o esforço que eu fiz vai ter que ser triplicado agora. Então, como eu não tenho, o que eu não acredito muito, eu achava ele uma mente brilhante, mas ele falou: como eu não tenho a inteligência dessa turma que está aí, dessa garotada que está aí, eu estou dormindo 2 horas por noite, 3 horas por noite, porque eu fico estudando que nem um louco. Então, esses melhores se diferenciarão pelo seu comprometimento com o seu cliente e pelo nível de busca de informação e de conhecimento que eles terão para entregar o melhor, para entregar o mais adequado e que, evidentemente, por justiça, que possa voltar para ele recursos financeiros para o estimulá-lo mais a buscar sempre entregar o melhor. Então, eu acho que passa muito, não do brilhantismo, da inteligência diferenciada, mas sim do que qualquer um tem, e principalmente o brasileiro. Buscar, aprender, buscar o melhor. Nós nos reinventamos todos os dias. Então, isso, eu não sei aonde eu vi alguém dizendo que o brasileiro ele tem a chance de sair dessa pandemia melhor por conta da flexibilidade que tem de buscar novos caminhos, novas soluções. Vamos buscar mais conhecimento todos nas nossas áreas. Vamos entender mais como é que o ar pode influenciar na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, né? Se a gente já entendeu que o cigarro não devemos ser fumantes passivos e vimos como isso foi prejudicial, vamos estudar mais sobre isso. O Ricardo Amorim, eu participei de um treinamento que ele deu no VTEX Day, e ele estava falando exatamente sobre isso, sobre o quanto que o Brasil está se reinventando. Surpreendentemente, em relação ao restante do mundo, nós estamos nos reinventando mais rápido. E ele até coloca que talvez porque o brasileiro já está tão acostumado a passar por crises e está tão acostumado a se virar nos 30, então a gente tem uma capacidade de reinvenção maior do que o restante do mundo. Aí eu queria saber a tua opinião. O mundo inteiro hoje está passando pelo mesmo dilema. Isso não é um problema particular ao Brasil. Isso é um problema de todos os países do planeta. Na tua visão, Ricardo, como que o Brasil ele está hoje em relação a esse cenário mundial? O que você acha de fato que vai sobrar para a gente? Entende? Qual que vai ser a lição? E qual que vai ser o cenário? O que você vê como cenário futuro para a gente? Pergunta difícil, né? Eu não sei onde está minha bolinha de cristal. Perdi. Essa aí eu vou até aproveitar, porque eu tô escrevendo isso para um livro, vou aproveitar depois para poder ir ganhando conhecimento também. Aproveito e absorvo de Eu vou fazer você. uma reflexão, Cris, junto com você. Aqui,
essa capacidade de reinvenção do brasileiro é extraordinária. Nós temos uma reorganização da economia mundial, uma reorganização da cultura, uma, 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 é, uma aceleração no modo de se construir uma cultura muito maior nesse momento. Então, nós ficamos em casa no lockdown e começamos a pensar mais, e bater com a cabeça na parede, e vamos pensar, e como é que eu faço, como é que eu saio, e isso nos acelera ao brasileiro e a todos os povos do mundo. Então, como é que nós vamos sair disso tudo? Eu acho que a China vai ter uma desaceleração. Não é que eu queira, eu estou só, é a visão do Ricardo, assim, muito rápida, e que haverá uma desaceleração da China, porque todas essas empresas, essas organizações que descobriram que a mão de obra na China era muito mais barata do que no seu país, e fizeram a transferência de tecnologia para um povo extremamente inteligente, que é o chinês, que fazem negócio há milênios antes de nós pensarmos em começar as nossas existências enquanto brasileiros, enquanto franceses, enquanto... Eles já faziam isso. Então, eu acho que vai haver essa desaceleração da China, porque o risco não vale. Então, pessoas vão tirar o símbolo americano, que é o iPhone, hoje. Eu acho que vai voltar para dentro da América. Vamos produzir o nosso símbolo americano aqui. Porque hoje a tela do iPhone ela é construída, é fornecida pela Samsung, uma empresa coreana. Então, esse core volta para quem detém a tecnologia, que, neste caso, é o americano. O México ele tem uma posição estratégica muito interessante e o Brasil uma posição estratégica extremamente interessante. Fornecemos a alimentação do mundo. Temos muito para crescer na área agrícola, muito para otimizar os processos na área agrícola. Eu fico pensando, nós procuramos, por vezes, competir onde nós não temos competência e brigamos por isso. E o que nós temos competência, a gente deixa passar. Nós temos uma extensão de costa gigantesca no Brasil. Temos competência para tratar esse assunto do nosso costa toda brasileira com uma competência muito grande. Temos a diversidade. Eu me lembro do meu sogro dizendo, meu filho, eu já construí todos os tipos de ponte possíveis de serem construídas no mundo. E a maioria eu construí no Brasil, porque nós temos terrenos dos mais variados aqui. Vamos ser competentes aonde a gente tem condição de brigar e falar grosso. Aonde que a gente tem? Na agricultura, por exemplo, dentre outros tantos. Então, acho que essa reorganização vai trazer uma oportunidade sem igual para o Brasil e jamais, talvez, alcançada se uma pandemia não tivesse. Então, precisamos analisar, entender que estamos todos sofrendo, mas isso pode ser uma grande oportunidade. Evidentemente, ninguém queria que essa pandemia acontecesse, mas isto posto, temos aí uma grande oportunidade pela frente de olhar e falar assim, aonde a gente é diferente? Onde podemos ser diferentes? Ótimo. Então, vamos botar o foco e caminhar nessa direção. E eu acho que Brasil e México um potencial gigantesco. Também concordo. Eu só vou fazer uma ressalva no que você colocou. Muito embora o brasileiro ele seja muito resiliente, eu acho que a gente peca no jeitinho. Essa questão do jeitinho brasileiro, ela me incomoda desde nova. Assim, eu sempre fiquei muito incomodada com o tal do jeitinho brasileiro. Eu acho que o jeitinho brasileiro,
ele é um vilão para nós mesmos, né? Ao invés dele ser um bônus, ele é um ônus pesadíssimo. Então, muitas das vezes as pessoas elas logram algum êxito, porque eu dei o meu jeitinho, porque tem um jeitinho brasileiro. Quando, na verdade, a gente deveria utilizar o fundo desse jeitinho, que é essa capacidade de se reinventar, né? Dessa capacidade do pensar rápido, essa proatividade que nós temos. O brasileiro é muito proativo, mas direcionar isso para coisas que vão gerar resultados saudáveis, resultados reais. E não maquiagens, muitas das vezes, que acabam consumindo mais tempo, mais recursos e que nos deixam muito à mercê do mercado externo. E aí você está falando sobre a Costa, nós tivemos um episódio no GHS que era bem difícil, a gente exportava e os dois principais países que nós exportávamos produtos químicos, um deles era o Panamá e o outro o Emirados Árabes. O Emirados, ok, a China colocava muito mais rápido do que a gente, mas a China colocava produto no Panamá. Então, como que o chinês ele conseguia pôr um produto no país mais rápido? Então, a gente enfrentava várias barreiras. Produto químico tem muita barreira para sair do país. A gente enfrentava várias, mas não tem apoio do governo. Então, assim, existe um planejamento do governo bacana para exportação? Existe. O programa da Apex é muito bacana. A gente foi super bem acolhido, eles deram toda a assessoria. É bacana. Tá, a partir disso, o que a gente faz? Você encontra barreiras de comércio, você encontra barreiras ambientais. Ok, não sejamos a China, por exemplo, que abriu mão de todo o conceito ambiental em prol da produção. Mas também não sejamos tão restritivos. Então, vamos fazer um planejamento decente, né? Vamos fazer, porque mesmo com as leis restritivas que nós temos hoje, não garante que a gente assegure o nosso meio ambiente, por exemplo. E eu coloco tudo nessa conta do jeitinho brasileiro. Então, eu acho que a grande lição hoje que o brasileiro deveria ter, o grande aprendizado que a gente, enquanto grupo, enquanto nação, poderia ter de fato, é pegar esse jeitinho brasileiro e transformar ele numa coisa positiva. De deixar esse jeitinho brasileiro, deixar de afundar a gente em processos que a gente não deveria. Até a Helena colocou aqui, né, que sirva de lição para nós pensar e planejar antes de qualquer projeto. Nós não podemos deixar o cliente ditar as regras, fazer o certo. Isso tudo faz parte da nossa cultura, né? É bonito alguém enrolando alguém. Alguém deu um jeitinho. Não, pronto, eu vi meu filho de 11 anos tem que fazer aula online. Ele acordou, postou lá, professora, eu tô presente, e daqui a pouco ele tava, eu falei, acabou a aula? Não, mamãe, eu tô participando. Eu falei, cara, você não tá participando, sabe? Você tá. Aí deu a chamada dele, você volta para participar da aula. Mas é bonito, entre os amigos foi bacana, e acho que os meninos estão fazendo mais ou menos isso. Jeitinho brasileiro. Então, se a gente consegue aproveitar esse momento e ver o quanto que o jeitinho lá atrás foi prejudicial pra gente, foi prejudicial na nossa economia, foi prejudicial nas nossas instalações, foi prejudicial no nosso aprendizado, né? Porque a nossa cultura ela é afetada pelo jeitinho brasileiro. Então, a Universidade de Google ela não serve. A cultura real, o estudo real, e a gente foi muito prejudicado. Então, acho bacana a gente ter isso como lição, né? O mundo inteiro vai ter que entender que não pode terceirizar tudo, né? Que o negócio não pode ser 100% terceirizado. A gente não vai vender só imagem, a gente não vende só uma logo, só uma marca. Isso não acontece, porque na hora que a gente vende só uma marca e o primeiro país sofre uma pandemia e todo o restante do mundo sofre, a gente entende que tem que ter alguma coisa interna de produção. O Brasil tem uma extensão gigante, então, seja na agricultura ou seja mesmo na tecnologia, nós temos profissionais excelentes aqui dentro que muitas das vezes vão embora do país porque não encontram oportunidade aqui. Então, por que não? Nós somos grandes, nós temos recursos, nós temos capacidade e nós temos o jeitinho. Nós somos, né, aquela sagacidade brasileira que a gente só está direcionando de uma forma errada. E talvez a gente precise agora, além de aprender a higienizar corretamente as mãos e manter a etiqueta respiratória de uma forma adequada e tomar cuidado com o ambiente, a gente tem que tomar cuidado com a mente, com o comportamento, ver o quanto que a gente está dando um tiro no pé com esse nosso jeitinho, enfim. E eu acho que isso é importante também. Acho que essa, para mim, hoje, a principal lição pro brasileiro, que eu me coloco nisso também, né? Porque a gente está sendo sugestionado a isso todos os dias, é a gente negar esse jeitinho ruim que não traz um retorno positivo para o negócio, né? Eu acho que só queria completar o que você falou, concordo com tudo que você falou, assina embaixo, mas eu queria completar com esse pequeno detalhe.
E aí, Ricardo, só que o tempo tá passando, já sei aqui que a gente falta 15 minutos. Cara, é impressionante como esse tempo passa rápido, assim, passa voando. Aí, senão o Instagram derruba a gente, né? Eu já sei que ele derruba mesmo. A última live, ele dá 1 hora, 60 minutos ele derruba a gente encerra, então a gente tem que. Tô tomando cuidado aqui com o horário. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, que essa é, de fato, acho super importante para a gente colocar aqui. Vamos falar sobre a saúde do ocupante que vai estar retornando ao trabalho dentro de muitas das vezes escritórios, fábricas, enfim, estruturas que não estão preparadas para recebê-los. Então a gente vai ter que buscar algumas alternativas. O isolamento ele evita um pouco o contato pessoa a pessoa, que acaba sendo a via preferencial de transmissão viral. Então é pessoa a pessoa, né? Você isola as Uhum. pessoas, você reduz a transmissão viral. Mas tem o ambiente, tem o transporte público. E agora? Chance da gente ter um colapso da saúde nesse momento? Eu vou falar que a chance de nós corrigirmos todo o sistema. Se a gente pensar que essas adversidades nos catapultam para uma posição diferente e mais importante e mais responsável, e aí eu vou fazer uma ligação com a questão que você muito bem salientou do jeitinho brasileiro. Não temos mais jeitinho para dar na qualidade do ar que faz parte da nossa qualidade de vida. Não temos mais jeitinho para dar. Não sejamos negligentes. Isso é muito importante, Cris. É muito importante que esteja na cabeça do consumidor. Se o consumidor tiver isso claro na sua mente, se o colaborador de um escritório de contabilidade, e aí eu não falo do pequenininho, eu falo, em geral, escritórios de engenharia, mesmo que sejam, e que tenham muitas pessoas, é, é importante que a gente entenda que devemos cobrar a qualidade, a responsabilidade. Hoje temos uma lei já há muito tempo da qualidade que fala, que dá termos referenciais, a Anvisa deu, a RE09, que todos podem pesquisar, que dá todos os parâmetros. E uma coisa muito simples que eu vou extrair da RE09 e que muitas pessoas não sabem, devia estar estampado do lado do cartão do CNPJ, eu acho que isso é muito importante, que o colaborador, que a pessoa, o cliente do restaurante, entre e fale assim, aonde está? Eu sei que é uma coisa meio cri-cri, mas a gente está usando máscara, a gente está usando álcool em gel o tempo todo, que é mais cri-cri do que isso. Eu acho cri-cri, mas é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Então, assim também importante para a nossa sobrevivência é você entrar no restaurante do seu João e perguntar, seu João, o senhor fez a medição da qualidade do ar? Que isso transcende a ele ter feito ou não a limpeza no sistema de ar-condicionado. Se o sistema dele está limpo, ele não precisa limpar, se não tem elementos prejudiciais à saúde, ele não precisa. Porque senão ele te responde, fiz a limpeza assim, olha, o pessoal saindo da limpeza, será que a limpeza foi feita da forma adequada? Quem vai dizer isso é a medição da qualidade do ar. Então, tenhamos em nossas mentes o seguinte, quando ocuparmos um ambiente ao qual nós não temos o controle da qualidade daquele ar, vamos questionar. Tem a medição a cada Concordo. 6 meses, está dentro da validade. A gente olha na bula do remédio antes de tomar, na bula não, na caixa do remédio, para ver se está na validade. Tá? Tem 6 meses? Ah, tá joia. A qualidade do ar, assim, o remédio você pode não tomá-lo. Você olha a bula e você não toma. Não tem como ficar sem respirar. Então, simplesmente a gente entrou. No momento que a gente pôs o pé dentro do estabelecimento, a gente automaticamente
já está recebendo aquele produto dele, aquele ar daquele local. Então não tem como evitar isso, né? E muitas das vezes, por exemplo, a GHS faz monitoramento da qualidade do ar interno. Então a gente trabalha muito com qualidade do ar. Eu fico, vou confessar, né? Eu sei que tem alguns clientes que estão participando aqui, mas eu vou confessar. Fico muito desapontada quando eu vejo o pessoal pegar o laudo e falar assim: ah, ok, foi no PMOC, dentro do book, engaveta. E aí Cumprir uma não faz a obrigação. leitura, não faz a leitura, não interpreta os valores. Tem tanta informação que a gente poderia tirar, poderia otimizar algumas condicionantes, poderia otimizar uma temperatura, uma umidade. Eu tenho um cliente aqui no Rio que é uma delícia trabalhar com ele, porque a gente fala: olha, eu tô com esse problema, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Interage, então ele entende aquele número e toma as ações. Muitos a gente não tem isso. Mas, de fato, quando a gente tem isso, a gente consegue dar uma melhora ali na qualidade do ar respirado. E ar você não tem opção. Até a água você tem. Você bebeu um pouquinho, você sentiu o sabor, você recusa. O Recusa e pega ar, outra quando você. garrafinha. Exatamente. O ar, quando você chega a sentir um cheiro, você está sentindo o cheiro de um contaminante químico, que é prejudicial, ok, pode ser asfixiante. Você sente. A parte microbiológica não vai te causar cheiro. Né? A verdade é que a parte microbiológica, para estar causando cheiro, então você está dentro de algum outro cenário, de algum outro meio. Então ela não vai te causar cheiro. E aí você está respirando aquele ar, você não sabe que tipo de contaminação. Aí até a Cris, eu vi que, quando estava passando as mensagens, a Cris colocou se a gente deve continuar usando máscara. Eu fui ao supermercado outro dia e a moça do caixa, assim, já é a segunda vez que eu vou no supermercado e acontece isso. Estou indo muito pouco ao mercado, estou indo a cada 25 dias. Mas a segunda vez que eu fui, ela tava, tá com a máscara, mas a máscara tava assim, ó. Da primeira menina disse que o mercado não tinha dado, e da segunda ela tava no canto. Por que você não tá com máscara? Você tá lidando com o público aqui, tá todo mundo de máscara. Aí ela, incomoda. Quer dizer, assim, gente, É incomoda, fato, incomoda, mas deve incomoda. incomodar mais aquele tubo para você respirar, deve incomodar mais a dor que algumas reações estão causando, deve incomodar mais você chegar na porta de um hospital e não conseguir ser atendida, porque os hospitais aqui no Rio estão todos lotados já, né? A gente aqui do Rio já sabe, inclusive um próximo aqui de casa, um hospital público, chegou um container refrigerado para os corpos, porque não está conseguindo atender a demanda. É uma realidade, pode ser em pontos isolados, pode ser em pontos isolados, mas é uma realidade. Então é melhor usar máscara, né? Custa algum dinheiro você fazer um monitoramento da qualidade do ar? Custa algum dinheiro você fazer uma limpeza do duto, manter uma máquina? Custa algum dinheiro. Mas e a doença que você está causando na tua equipe que está respirando aquele ar contaminado? Então, quanto custa para você não ter aquela equipe? Porque mesmo o restaurante, além dele não ter os clientes, ele não vai ter a equipe dele, os funcionários dele. Isso custa dinheiro também. E muitas das vezes custa muito mais do que ele fazer certo, do que ele fazer correto, né? Ô, Cris, eu estou olhando aqui, buscando numa matéria que eu escrevi. Você sabe, a gente está falando. Bom, eu coloquei basicamente que para fazer o lockdown vertical, você precisa de 2 pontos. Primeiro, desinfecção dos espaços públicos. Isso está muito claro na China. Eu baixei de um site chinês, não que o meu do site do governo chinês, tá? Não que o meu mandarim esteja bom assim, mas o Google, vamos lá para o doutor Google de novo, ele faz a tradução e a gente vai ajustando o português. Você sabe que os pássaros e os ratos são vetores? Isso está constatado pelos chineses. Então, você está muito bem no seu lockdown, você está preso na sua casa durante 2 meses e, de repente, se contamina. Você fala, mas como? Como que eu me contaminei? Foi no ar? Não, não foi no ar, porque aí a diluição é muito grande. Mas o pássaro pousou lá naquela área, o vírus dura de 9 a 15 dias, e esse pássaro vem com o vírus e bonitinho, um passarinho rosinha, verdinho, amarelinho, vermelhinho. Posa, Esse você que tá aqui acha na minha sala, que lindo, tá aqui na minha frente. põe ele para fora, estou com medo. E você vai debruçar ali e vai se contaminar. Então, você precisa fazer, as cidades precisam ser consequentes, responsáveis e os prefeitos precisam descontaminar as suas cidades. A China fez isso,
com batalhões e descontaminaram os espaços públicos. Outra, a gente está falando em renovação de ar nos ambientes internos. A gente não pode esquecer dos ônibus. Em uma das matérias, eu falei, tem uma NR, uma norma técnica brasileira, que é a 15570 de 2009, que determina que a renovação de ar em ônibus, por exemplo, deve ser menor do que ela determina em outra norma para ambientes internos. Espera aí, por acaso nós ficamos 1 hora num escritório, um colado ombro no ombro com o outro, com essa densidade que fica no ônibus? Não. Por que no ônibus se exige menos da metade da renovação que é exigida no ambiente interno? Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria questionar. Não obstante, consultei o maior fabricante de sistemas de ar-condicionado para ônibus, que é uma empresa francesa, é a que fornece, tem um domínio sobre o mercado. E eles me disseram o seguinte: a renovação de ar, quando o botãozinho no ônibus é pressionado, ela renova 50% do volume de ar que é jogado no ônibus. Quer dizer, não é o volume de ar do ônibus, sim o quanto que renova 50% durante 10 segundos. É um timer. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Como é que a gente pode confiar? Fizemos a descontaminação dos espaços públicos. Bacana. Precisa ser revisto o sistema nos ônibus. Precisa ser revisto. Dali vamos chegar no trabalho. Como é que está o sistema lá? A Anvisa precisa assumir esse comando e criar uma solução para isso, porque a legislação já está aí há muitos anos. Eu vi um comentário que rolou agora, eu não estou achando, mas alguém comentou aqui, para ver como é que o técnico de segurança ele passa um aperto ao indicar o uso do EPI, porque EPI é chato pra caramba. E aí eu vou fazer um adendo, porque assim, o EPI é chato pra caramba e você tem que usar. Mas hoje, nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, nós somos muito irresponsáveis conosco. Né? Nós somos muito irresponsáveis. Então, por exemplo, eu sei que eu vou entrar num ônibus, ele vai estar cheio, ele está sem renovação, mas experimenta tentar abrir a janela. Você não consegue, porque a temperatura é um fator crítico. Então, você tem um ônibus refrigerado, você não vai querer ter um ônibus com uma temperatura maior, com menor contaminação. Então, esse é um problema. E aí você tem... experimenta você recomendar que aquele cidadão... Então, eu estou no ônibus lotado e eu vou andar com EPI, eu vou andar com o sistema de segurança pessoal, já que o meio não me proporciona isso. Você não consegue. E aí você precisa de fiscalização. Experimenta impor uma lei, por exemplo, para controle da qualidade do ar interno, para limpeza dos sistemas, mas não pôr uma fiscalização. Então, a gente não funciona sem fiscalização. Só que o Brasil, ele hoje não tem estrutura fiscal para atender a demanda de norte-sul do país. Nós somos muito deficitários. Numa ponta, a gente tem um déficit de fiscalização, de pessoas para fiscalizar, e na outra ponta, a gente tem iminente, é agora, é urgente, não dá para brincar mais. Agora não é por melhoria, agora é assim. Se a galera for para o mercado, vai ficar doente, e a gente tem que ser fiscal do nosso próprio meio. Ricardo, deixa eu te falar, tá faltando 1 minuto para a gente encerrar. E aí, assim, eu sei que o assunto aqui ele vai render mais um tanto, um monte... Mas antes que o Instagram derrube a gente, eu queria só te agradecer imensamente a participação, muito mesmo, muito obrigada, sempre é muito bom conversar com você. Pessoal, sigam o Ricardo, leiam a coluna dele, toda quinta-feira, né, Ricardo, sai uma matéria nova, toda quinta, no JB, isso, lá na coluna Cidades Inteligentes, vale super a pena, eu acho que o Ricardo traz temas que agora, assim... não tem mais o governo pensando pela gente, somos nós pensando por nós mesmos antes de qualquer coisa. Então a gente precisa passar a ser fiscal do nosso meio, das nossas
atitudes e da atitude do colega, do outro colega que vai interferir na nossa, a gente precisa trabalhar isso melhor e como responsabilidade. Ricardo, 27 segundos para você dar um recadinho final, por favor. Palavra toda Recadinho sua. final. Recadinho final. A importância, você falou que a Anvisa, o governo, pode não ter estrutura suficiente